Bom, pessoal, hoje a gente vai ver o circuito elétrico simples e os componentes do circuito, para finalizar o conteúdo, para a gente fazer a nossa avaliação. Eu peço para que vocês acompanhem essa aula com o caderno, anotando tudo, porque hoje a aula vai ser bem teórica, não teremos conta, mas será um assunto que será abordado na avaliação. É importante. Eu já falei para vocês que esse sistema online não nos possibilita aprofundar muito a parte de cálculo. Em vista disso, eu resolvo dar bem a parte teórica para vocês. Não que um lado supra o outro, mas pelo menos para vocês terem essa parte teórica bem completa, tá? Então, o que é um circuito elétrico? É qualquer conjunto de aparelhos que pode estabelecer uma corrente elétrica. Aqui tem essa figura, tá? E ela aqui tá colocada como um gerador, que aqui nessa figura tá o exemplificado através dessa pilha, poderia ser uma bateria, poderia ser uma tomada, tá? A resistência, ela tá colocada como a lâmpada, tá? Pode ser qualquer aparelho eletrônico ou até mesmo um resistor que a gente vai ver ao longo dessa aula que ele aparece. E uma chave para ligar ou desligar esse circuito. Nesse caso, tá o interruptor, mas a chave também tem uma forma de aparecer nos projetos eletrônicos, nos projetos de circuito, e a gente já vai ver mais adiante, tá? E aí, os componentes desse circuito. O primeiro que a gente vai ver é o amperímetro. O que é um amperímetro? O amperímetro ele serve para a gente medir o valor da corrente elétrica. Ele deve ser posicionado em série. O que é isso? Em série, gente, aqui a flechinha, prestem atenção, tá? É quando você interrompe a passagem do fio condutor e coloca um amperímetro. Tá vendo? Você teria o fio condutor aqui e você interrompeu para colocar o amperímetro e depois o fio condutor continua. Perdão. Então, a especificidade dele, qual é a principal característica de um amperímetro? Ele deve possuir uma resistência elétrica muito baixa. Por quê? Porque se ele tiver um valor de resistência muito alta, ele modifica o valor da corrente elétrica, ele diminui o valor da corrente elétrica, tá? Então, um amperímetro considerado ideal é aquele que tem a resistência elétrica nula, tá? Ou próxima de zero, como tá escrito aqui, tá bom? Próximo componente, o voltímetro. Aqui a gente vai medir a tensão elétrica, a DDP ou a voltagem, é tudo a mesma coisa, tá? Entre dois pontos do circuito. Os terminais do voltímetro devem ser ligados naqueles pontos que você queira medir, tá? E diferente do amperímetro, você não pode colocar ele intercalado, ele tem que ficar conectado a dois pontos, tá? Aqui tá o voltímetro, ele tá medindo esse resistor 3 aqui, ó, tá? Então, ele tá conectado entre dois pontos, esse é um ponto e esse seria outro ponto, tá? Se fosse esquematicamente num circuito para a gente calcular, por exemplo, ele viria expresso assim, tá? Esse ponto e o voltímetro aqui. Então, ele não tá em série, como a gente já vai ver, né, mais para frente no nosso conteúdo, o que é disposição em série em paralelo, tá? Em série fica o amperímetro, o voltímetro fica em paralelo, tá? Ou seja, você não interrompe a passagem do fio condutor, você conecta o fio do voltímetro, que esse fio aqui é do voltímetro, né, que são os terminais do voltímetro, no fio condutor do teu circuito. Este circuito dessa figura, ele é composto por isso aqui, ó. Ó.
O voltímetro, ele está conectado no circuito, mas ele não faz parte, ele só vai fazer a leitura, tá? O voltímetro ideal, ele tem resistência elétrica infinitamente grande. O que isso significa? Que quando você tem uma resistência elétrica infinitamente grande, você faz com que a corrente elétrica tende a ficar nula. E quando você tende a corrente elétrica a ficar nula, você faz a leitura total da tua DDP. Então, a resistência do voltímetro tem que tender ao infinito, tá? Para que a corrente elétrica fique nula, certo?